Olá, boa tarde, meus queridos. Em continuidade aos provérbios indígenas norte-americanos, que eu estou aqui, né, que foi uma compilação que eu achei muito interessante. E isso eu estou falando por causa da conduta humana. A conduta humana está deixando muito a desejar, está deixando realmente muito a desejar. E aqui eu vou dar sequência aos provérbios indígenas norte-americanos, que é muito interessante e nos faz pensar, nos faz refletir, né? E aqui eu vou dar continuidade, né? Porque o comportamento humano, pelo que eu tenho visto assim, em redes sociais, televisão, jornal, está uma coisa assim muito a desejar. Desculpe, o termo que eu vou usar tá nojento, é uma coisa nojenta, tá uma coisa assim, sabe? Insuportável de assistir. Televisão tá uma coisa ficando cada vez triste, porque é só violência, é só degradação, é festa, é bebedeira, é ostentação. Então essa é a cultura e por isso que leva a sofrimentos, leva a atitudes ruins. Ao invés do ser humano crescer, ele todo decai. Então a sociedade toda também pode cair. Infelizmente, o que se mostra, o que se prega, o que se coloca, ainda continua havendo inversão de valores. Os valores que nós tínhamos lá na década de 60 e 70, que é confundido com retrógrado, sim, até eu mesmo confundia quando eu me coloquei como esquerda e tal. E era o mesmo sonho que o Lobão coloca num dos vídeos que eu tenho do Lobão, que eu achei muito interessante, quando você enaltece o comunismo, depois você vê que aquilo tudo é uma barbaridade, é um erro, e são tão maus quanto os direitistas. Então você tem os maus esquerdistas e os maus direitistas, ou seja, aquelas pessoas que agem com excesso, né? E para começar, não estou querendo, não tomo partido de ninguém, eu tomo partido da coerência, da razão, do bom senso, do equilíbrio, em busca do equilíbrio para poder alcançar a harmonia de convivência humana. Faça o bem para o próximo, faça o bem para o próximo como você gostaria que o próximo fizesse para ti. Ame o próximo como a ti mesmo, né? Trate o próximo como você gostaria de ser tratado, né? Então por isso que eu estou lendo esses provérbios aqui, para ver se isso dá uma luz, porque isso é que devia estar se falando mais, né? Ao invés de circo dos horrores, esses absurdos, excesso de informações, sabe? Religiões equivocadas, se elas saem um pouco da espiritualidade, da sua legitimidade, de suas origens, né? Então vou lá continuar aqui os provérbios, porque isso, se você ver tudo isso aqui, você vai ver numa gavageta, você vai ver, minha voz está ficando baixa, eu tenho que ampliar minha voz. Você vai ver em outros provérbios, em outros livros de outras culturas e outras nações, de outros continentes, né? Então vamos dar aqui continuidade. Eu parei no terceiro. No terceiro, na terceira aqui estrofe, né? Dos provérbios indígenas, diz aqui: no dia do teu nascimento você chorou e o mundo se alegrou. Viva a tua vida de modo que no dia da tua morte o mundo chore e você se alegre. Isso aqui é uma conotação, isso aqui quer dizer viva, né? Aqui diz a vida que se realiza, a vida que se realiza e se torna realizada. Deixa eu dar um pause aqui que eu me atrapalhei, né? Aqui é uma alusão. O mundo chora e você se alegra. Não que você vai ficar feliz com a sua morte, mas isso aqui diz de uma vida que se realiza e que se tornou realizada e que tenha sido plena. Se você teve uma vida é difícil realizar. A vida hoje em dia tem muitas escolhas que a gente passa que são muito difíceis, mas quando você se alegra é porque você, aqui diz assim, que a vida que se realiza e que se torne realizada, ela se realiza, é o processo da realização, se torna e se torne realizada e tenha sido plena, né? Essa que é o que diz essa estrofe aqui. E aí tem uma aqui muito boa, essa última que eu li é da nação Cherokee. Então,
Aqui tem... Ih, mudando a minha voz, eu tenho que melhorar isso, né, gente? Aqui, quarto. Quando nós mostramos o nosso respeito por outros seres vivos, eles respondem com respeito por nós. Veja quando você trata uma criatura, um animal, um cão, um gato. Quando você não tem medo, trata com respeito, você tem respeito da criatura. Direto ou indiretamente. Se os índios viviam na mata, os nativos africanos viviam nas selvas. E nem sempre eles eram vítimas de predadores. Muitas vezes, sem explicação, eles eram respeitados pelos animais. Quando você tem o seu pet, né, no caso o seu cãozinho, ou o cara que tem o cão e acaba morrendo, você vê cara simples, que acaba morrendo, na hora que a pessoa vai lá ver o corpo da pessoa que faleceu, o animal reage atacando, defendendo o dono que está morto. E esse é o retorno do respeito e do amor. Então aqui, quando nós mostramos o nosso respeito por outros seres vivos, eles respondem com respeito por nós, sejam animais ou sejam seres humanos. A lealdade é a base do respeito mútuo. Né? Vamos para a próxima estrofe. Essa era da tribo Araparro. A quinta estrofe. Quando compreendermos profundamente a verdade de nossos corações, saberemos louvar, amar e agradecer ao grande Espírito. Provérbios Oglala Sioux. O grande Espírito, gente, é Deus. Não que eles sejam de outra religião. A religião universal. Tá? Ele não precisa ser evangélico, porque o evangélico trata desses assuntos. Uma Bhagavad Gita trata desses assuntos. A Torá trata desses assuntos. Livros sagrados tratam desses assuntos. Do respeitar. Jesus trata deste assunto. Ame o próximo como a ti mesmo. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Não faça com aquele o que você não gostaria que fizesse a ti. Agora, quando compreendemos a profunda verdade em nossos corações, em nossas almas, quando Jesus esteve aqui, muita gente admirou. Não, vou seguir o Jesus, o Mestre Jesus. Ele não pediu para seguir a pessoa, a figura, a imagem antropomórfica dele. Aquela maravilha que ele pediu para seguir, né? Aquilo que ele via que as pessoas ficavam felizes, alegres, e até hoje vocês ficam motivados, vocês quando falam de Jesus, enaltecem Jesus, das coisas mais belas no Evangelho. O que ele está falando, ele está dizendo que ele é a alma que está dentro de você. Isso que ele tentou mostrar a vida dele inteira. E muita gente não enxergou. Por isso que ele diz, o pior cego não é aquele que não vê. É aquele que não quer enxergar, porque ele também se cansava de falar com as pessoas e via que as pessoas... E isso até hoje são bitoladas. As pessoas, a mente parece que não evolui, não cresce. Né? As encarnações servem para isso. Para evoluir a alma, o conhecimento, o aprendizado e o aperfeiçoamento. E ele não vai falar sobre isso, porque era tão comum isso. Muita gente vai... Eu não estou aqui também para dar concepção filosófica de religião, seja espírita, seja... Porque eu não tenho vertente religiosa. A minha religião é Deus que está dentro de mim. Né? Então vamos dar aqui sequência aos provérbios. O grande Espírito se refere, quando eu falei isso, falei todas essas coisas... Eu estendi isso tudo. Grande Espírito é Deus. Na fraternidade em que eu estou inativo, quando se reúnem vários membros dessa fraternidade mística, se faz uma seguinte invocação ao Deus do nosso coração e de nossa compreensão. Seja católico, seja protestante, presbiteriano, luterano, seja ortodoxo, seja judeu, seja espírita umbanda, seja espírita candomblé, seja budista, seja de vertente árabe, hindu, seja qual vertente religiosa que for. Deus é um só e cada um enxerga da sua maneira e não de uma única maneira. E Jesus não veio dizer que uma maneira é diferente de outra. Nós dividimos a sociedade é que fazemos isso, né? Porque queremos ter a nossa verdade. A verdade maior é amar a todas as criaturas e entender o mundo e o planeta em que vivemos, né? Vamos dar sequência aqui. Eu li aqui a quinta estrofe. Agradecer, né? Amar. Quando compreendermos profundamente a verdade dos nossos corações, saberemos louvar, amar, agradecer ao grande Espírito, ao Deus. Tá? Só um recado para os ignorantes,
é a Deus que se refere. Então aqui, sexta estrofe. Quando mais esperto o homem se julga, mais precisa da proteção divina para proteger-se de si mesmo. Provérbios Sêneca. E aqui eu tenho aqui uma alusão, eu li isso aqui, tem uma observação aqui que é de Chico Xavier, que diz assim: o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e virá vergonha. Isso é verdade. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações, né? Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma, né? Vou encerrando por aqui porque está muito extenso. Vamos dar continuidade em sequência da sétima estrofe em diante, porque já está encerrando, tá? Uma boa tarde e paz para todo mundo. Beijos.